Já é conhecido o suposto financiador dos ataques em Cabo Delgado. Queda de uma torre deixa as províncias de Manica e Sofala sem energia elétrica. Restos mortais do empresário Rogério Manuel foram hoje a enterrar no distrito de Magude. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Os ataques armados em Cabo Delgado estão a ser financiados e liderados por um empresário sul-africano que tem estado a pagar um salário de 10 mil meticais a cada um dos membros do grupo. Pelo menos esta é a conclusão a que chegou uma investigação da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado. No despacho da acusação, com a data de 25 de dezembro, o Ministério Público acusa o sul-africano Andre Anicom e mais 4 elementos, designadamente 2 moçambicanos e 2 tanzanianos, de terem protagonizado vários ataques no norte de Cabo Delgado no ano passado. Segundo consta da acusação, só em abril de 2018, o grupo armado liderado pelo sul-africano e vários outros que continuam escondidos num quartel instalado no distrito de Nangate realizaram sucessivos ataques no distrito de Palma, concretamente nas aldeias de Nkumbi, Mwangaza e Eduardo Mondlane, e na sede do posto administrativo de Olumbe, onde decapitaram mais de 10 civis. A acusação apoia-se na investigação realizada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, que chegou a encontrar na residência do suposto líder do grupo pólvora, katanas, arcos, flechas e foguetes, objetos que são considerados armas proibidas. Para além de provas materiais, documentais, perícias e da confissão de alguns arguidos, os investigadores descobriram uma base escondida no distrito de Nangate, onde os líderes do grupo armado orientavam treinos militares e planeavam assaltos às posições das Forças de Defesa e Segurança instaladas no distrito de Palma e Mocímboa da Praia. O empresário sul-africano suspeito de ser o financiador do grupo foi detido em agosto, dias depois de receber a alta no Hospital Provincial de Pemba, onde esteve a receber tratamento no braço atingido por uma bala durante um suposto assalto em Palma. No entanto, a sua detenção só foi formalizada em dezembro e a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado confirma a existência de provas suficientes do seu envolvimento nos ataques armados que iniciaram em outubro de 2017. Afinal, a detenção do antigo ministro das Finanças tem a ver, sim, com as dívidas ocultas. Esta é a confirmação do advogado de defesa, que promete opor-se à extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América na audição da próxima terça-feira. De acordo com a agência de notícias norte-americana Bloomberg, o advogado do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, confirma que o seu cliente está detido na África do Sul por conta das dívidas ocultas contraídas entre 2013 e 2014. Manuel Chang já foi notificado pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos sobre as 3 acusações de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e de segurança relativa à dívida oculta avaliada em mais de 2 bilhões de dólares, contraída por empresas Gematum, Proíndicos e MAM. O advogado de defesa, Rod Krauss, acrescenta que se vai opor ao pedido de extradição do seu cliente Manuel Chang para os Estados Unidos. Krauss alega ser ilegal que se detenha um indivíduo em trânsito para outro país, como aconteceu com Chang, que estava a caminho de Dubai. O ex-ministro volta a comparecer no Tribunal de Joanesburgo no dia 8 de janeiro, onde vai fazer um pedido de fiança para aguardar julgamento em liberdade. As províncias de Manica e Sofala ficaram sem energia elétrica desde a noite de ontem. O apagão ocorreu na sequência da queda no distrito de Barue de uma torre da linha de alta tensão. Houve um apagão em Manica e Sofala. A queda desta torre da linha de alta tensão ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos desta quarta-feira, devido a ventos fortes que se fizeram sentir naquela região. E porque não há previsão da reposição da infraestrutura, a EDM viu-se obrigada a solicitar o fornecimento de energia elétrica através do vizinho Zimbábue. Já estamos a fornecer tanto a metade da capacidade dos nossos clientes e também acionamos, portanto, outras alternativas que é tanto receber energia a partir de Zimbábue
E também acionamos de forma contínua, portanto, as centrais de Mavuse e Chicamba, que normalmente funcionam em momentos de pico. Eduardo Bive disse, por outro lado, que o mau tempo que se faz sentir naquela região não está a facilitar os trabalhos de reposição da estrutura, daí que é prematuro prever os prejuízos que a EDM poderá somar. Neste caso, em contato com a HCB, também estamos juntos nisto, está-se a mobilizar tanto a logística para poder fazer a reparação, e esta logística vai envolver, portanto, grua de alta tonelagem, e também com o tempo como está, portanto, significa que algumas máquinas pesadas não podem chegar aqui, mas queremos que o tempo melhore e também a logística seja mobilizada, e existe uma torre de reserva, portanto, nos armazéns da HCB, o que, portanto, vai facilitar ainda mais, portanto, o trabalho. E em termos de custos para a reposição desta torre? Sim, em termos de custos, bom, neste momento também está-se a mobilizar os equipamentos que são pesados, que não estão em Chimoio nem em Tete, e alguns equipamentos estão a ser negociados a partir da Beira, portanto, em termos de custos, portanto, ainda não está contabilizado. Enquanto decorrem trabalhos de reposição desta torre, alguns dos distritos das províncias de Manica e Sofala estão a ser fornecidos a energia elétrica, mas de forma restrita. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Na Beira, alguns comerciantes falam de enormes prejuízos causados pela falta de corrente elétrica. Beira é uma das cidades que ficou às escuras na sequência da interrupção de fornecimento de energia nas províncias de Sofala e Manica. A situação causou prejuízos nas famílias e nos estabelecimentos comerciais. Este comerciante, por exemplo, ficou com os frigoríficos vazios, uma vez que teve que jogar no lixo todos os produtos que ficaram deteriorados por falta de frio. Não havia qual energia. Chegamos aqui essa manhã, vimos coisas que havia deixado e eu estava a tocar tudo. Não tínhamos como deixar aquilo, não tinha que tirar aquele detalhe. E nem para hoje, para comprar mais, conseguimos, porque não temos falta de energia. Eu tinha que fazer bacalhau. Só. Não tinha como. Que peixe a senhora vê? Carapão. A dona Hortência também está desgostosa com a situação e diz ter acumulado muitos prejuízos. Então nós como comerciantes pedimos ajuda, pelo menos agilizar o processo com facilidade, para nos facilitar também o nosso comércio. Desta maneira não vai nos levar avante. O negócio que a gente fizemos, às vezes levamos produto de alguém para vir revender e devolver o dinheiro. Agora dentro desse prejuízo, quando apodrece tanto peixe, o dono do peixe não vai aceitar que o peixe apodreça através de energia. A falta de energia elétrica também condicionou o abastecimento de água em alguns bairros da cidade da Beira. O balanço do vendaval ocorrido no dia 1 de janeiro em Nicoadala aponta para a destruição parcial de 53 casas e 8 casas foram destruídas totalmente. Como resultado, 61 famílias ficaram ao relento. O balanço foi proferido pelo administrador distrital João Nhambessa, que esta manhã esteve a visitar as famílias como forma de prestar apoio e solidariedade. Encorajar-vos a compreender primeiro que isto é um fenômeno natural. Nós registramos 53 casas parcialmente destruídas e 8 totalmente destruídas. Também registramos a destruição parcial do teto de 5 salas de aula na Escola Secundária Geral de Nicoadala e também de 3 salas de aula na escola secundária, na escola primária completa Eduardo Mondlane. 2 igrejas também viram os seus tetos, portanto, desabados. E neste momento estamos a fazer o acompanhamento das famílias. As autoridades dizem que não há registro de vítimas humanas, mas apenas materiais. Neste caso, nós, quando estamos a dizer exatamente 53 casas parcialmente destruídas, estas casas, cada uma delas tinha uma família. E
8 delas que estão totalmente destruídas, portanto também tinham uma família cada uma delas. Juntando todas, estamos a falar de um número igual a 61 famílias afetadas. De facto é necessário assinalar isso, que todas estas casas foram feitas de material precário. Neste momento, as famílias estão a erguer as suas habitações para que a vida volte à normalidade no distrito de Nquadala. Tentar para poder recuperar a casa, se vou conseguir. Sim. Já colocou o quê? Já coloquei essa metade que já levantei, então estou a tentar para diminuir e ser uma pequena pimenta. De repente veio um vento e arrastou aquela casa, essas casas daqui, essa nossa casa também. Ele levantou e lançou o teto para lá. O seu caso foi diferente com outras casas. As outras casas foram ao teto e a sua foram apenas as paredes. Sim, foram apenas as paredes. O teto resistiu. Sim, até. E onde é que foi que dormiram naquela noite? Estamos na outra casa, aquela de bloco de cimento que está ali assim. A província de Nampula tem sido a porta de entrada ao país de estrangeiros, alguns dos quais ilegais. Os serviços de imigração desconhecem as reais causas, mas aventam a hipótese de que os ilegais preferem aquela província por atração ao exercício da atividade econômica. A Direção Provincial do Trabalho não forneceu dados sobre a fiscalização de trabalhadores estrangeiros ilegais. De acordo com a Direção de Imigração, muitos dos estrangeiros escalam Nampula alegadamente movidos por interesses comerciais, onde grande parte deles exercem esta atividade sem obedecer os requisitos mínimos de entrada ao país. Eles não têm um motivo claro pelo qual quiseram entrar no nosso país, por isso estamos a devolver ao país de origem, exatamente por não haver uma clareza naquilo que diz respeito à sua entrada, nem para o que vieram fazer, nem para onde, se aqui era o limite, a nossa província era o limite da sua chegada. Acredito que o destino é mesmo Moçambique, por acreditarem que, ou seja, por promessas de emprego, melhores condições de vida. No recente terminado ano de 2018, foram recusadas 51 entradas a estrangeiros e repatriados 208 cidadãos. Em 2018, recusamos 51 cidadãos e os etíopes fazem parte deste leque de 51 e para o repatriamento foi um número de 208 de nacionalidades distintas. Só durante a quadra festiva, os serviços de imigração receberam 1000 visitantes, tendo sido emitidos 1493 vistos de fronteira. A fronteira da Ponta Douro registra mais do triplo de viajantes desde que entrou em funcionamento a ponte Maputo-Catambe. Só nesta quadra festiva já atravessaram cerca de 30.000 viajantes internacionais e estrangeiros. Uma nova realidade é o que a ponte Maputo-Catambe e a nova estrada trouxeram para a fronteira da Ponta Douro, cujos serviços de imigração e das alfândegas podem, nos próximos dias, demandar maiores instalações e, quiçá, mais recursos humanos. Antes da abertura da ponte sobre a Baía de Maputo, passavam por esta fronteira perto de 200 viajantes por dia. Desde novembro, o número subiu para cerca de 800. Nesta quadra festiva, as travessias dispararam. Recebemos um número total de 19.990 viajantes que entraram em Moçambique. E no mesmo período saíram 9.582. Isso estou a falar de dia 13 até dia 1 de 2019. E neste momento nós estamos preparados para receber esse movimento de saídas. Na manhã desta quarta-feira, centenas de turistas faziam fila para cruzar a fronteira, um cenário que não era muito frequente noutros tempos, em que os turistas chegavam apenas em pequenos grupos. Nós temos 4 guichês de atendimento e esses guichês estão a funcionar. Os turistas dizem que o tempo de espera é normal e há flexibilidade aceitável no atendimento. Acho que está a correr bem. Chegámos aqui há
10 minutos, a fila estava grande, portanto está tudo a andar, acho que está a correr bem. Uma realidade, entretanto, que pode mudar caso a tendência de aumento de viajantes continue e providências não sejam tomadas. Mais de 100 caixas de tomate e vários sacos de batata reno e cebola apodreceram devido à falta de clientes no mercado grossista do Zimpeto. Nesta quinta-feira, o mercado registrou um movimento muito abaixo do normal. Poucos vendedores e muito menos clientes. É assim que o mercado grossista entrou para o novo ano. E por via disso, muitos são os produtos que já foram perdidos pelos poucos vendedores que continuam com as suas atividades. Armando Paulo é um deles e tenta fazer este exercício para reaproveitar a batata que ainda dá para vender. Para não discutir com o cliente de estilo se despejar o saco, a dizer que essa batata está podre, não preciso. Mas na hora de despejar o saco, tirar a batata podre, voltar a encher a batata no saco. Ainda assim, o jovem que há 5 anos veio de Nhambana, Maputo para ser empreendedor, está a ver o sonho de ser empresário posto em causa devido às avultadas perdas. Os clientes não compram e os que vêm querem a preços muito baixos, o que lhe causa prejuízo. Assim aqui estamos a perder 60, ali também a perder 60 meticais. Perdas que não se resumem só à deterioração dos produtos, pois os preços baixaram em queda livre. Que o diga este jovem que vende cebola e já perdeu mais de 5 sacos só em 2 dias. Era 220, agora já é 170, porque não compro. Tomate. Sobre isso há pouco que se falar, as imagens são claras. Os vendedores dizem ter perdido muito acima de 100 caixas por falta de clientela desde o dia 31 de dezembro. Mas as quebras que houveram são daquelas pessoas que foram à África do Sul levar o tomate em período das festas. Então, em período das festas não houve aderência na compra. Então isto fez com que o produto deteriorasse. Em voz baixa, os vendedores queixam-se da falta de condições para a conservação de produtos perecíveis como tomate, cebola, batata reno e repolho no maior mercado grossista de Moçambique. Pelo menos 200 mil pessoas estão em risco de passar fome nos próximos meses na província de Gaza. Chibuto e Mapai são os distritos mais vulneráveis. Gaza é uma das províncias mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. As cheias e a seca têm sido os fenômenos naturais frequentes naquela província, fato que coloca as autoridades governamentais em alerta. Neste momento, a preocupação é com a seca, que pode colocar mais de 200 mil pessoas em insegurança alimentar nos próximos meses. Estávamos com uma situação de aproximadamente 300 mil pessoas com algum risco de insegurança alimentar e também com falta de água, principalmente no distrito de Chibuto e no distrito de Mapai. O que fizemos na altura, já há 2 meses, iniciamos com a distribuição de água em caminhões cisterna, por forma que pudéssemos minorar este sofrimento das nossas populações. Agora estamos a falar de uma redução em aproximadamente 250 mil pessoas durante os próximos 3 meses, mas isto por quê? Porque durante os próximos 3 meses ainda não teremos a colheita da produção que estará em campo. A governadora de Gaza garante que a seca ainda não causou morte de gado na província e espera que a queda de chuvas alivie a situação dos criadores. O que aconteceu foi a deslocação dos animais. Tivemos algumas situações em que as comunidades abandonaram as suas áreas de origem e foram acampar-se em zonas com maior pasto. Então, ainda não tínhamos uma escassez de pasto, no geral, mas já tínhamos algumas zonas de maior densidade de população bovina com o pasto a escassear. Então, o que aconteceu foram apenas deslocações dentro do mesmo distrito para que pudesse, então, prover melhor alimentação para o gado. Mas não tivemos registro de morte. Mesmo quando vamos ver também a questão da massa corporal do gado também não foi gravemente afetada. O que aconteceu pode ter diminuído um pouco, mas obviamente ainda não está numa situação de causar grandes preocupações. Com o alerta laranja recentemente decretado pelas autoridades de gestão de calamidades, o governo de Gaza garante estar preparado para intervir em caso de ocorrência de fome nos distritos mais críticos. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes, não saia desse lado.
Olá de novo, estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. Familiares, amigos e residentes de Mutazi, no distrito de Magude, prestaram hoje o último adeus a Rogério Manuel, antigo presidente da CTA, que morreu vítima de acidente aéreo. O posto administrativo de Mutazi parou esta quinta-feira para chorar Rogério Manuel. Os restos mortais do empresário e antigo presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique foram enterrar na terra que o viu nascer. A cerimônia começou com um velório realizado na sua residência e presenciado pelo governador da província, empresários e comunidade local. Mais uma vez foram recordados os seus feitos como chefe de família. Sabia sim que um dia este dia chegaria. Ou pensava que sabia. Estava ciente que um dia isto aconteceria. Ou pensava estar. Infelizmente também soube que aquele frio que sentira, naquele momento em que ansiosos esperávamos o teu regresso, também não era do tempo que se fazia sentir. Então o que é que se passou? O que foi que aconteceu? Por que que sinto tanta dor neste momento ao ponto de querer resgatar-te e não deixar-te partir? E principalmente como um dos principais impulsionadores do desenvolvimento da sua comunidade de Mutazi, do distrito de Magude e do setor privado. Durante a sua vida, dedicou-se a causas sociais, tendo construído uma casa do comitê de zona, uma maternidade no centro de saúde, um posto policial, um bloco administrativo e uma residência para professores na EPC de Pontia. Produzia arroz num espaço acima de 2.000 hectares, que em tempo de campanha empregava cerca de 150 trabalhadores, dentre eles permanentes e sazonais. Falar da vida e obra deste empresário é falar de uma figura que esteve comprometido com o desenvolvimento de Magude, e aqui foram citados vários exemplos, como o apoio que ele fez no Centro de Saúde de Mutazi, as salas de aulas em Pontia, o posto policial de Mutazi, o seu envolvimento direto na criação de gado de alta qualidade, disponibilizando-se sempre a ensinar e a mostrar aos mais novos criadores as melhores técnicas desta área. Perde a vida enquanto presidia a mesa da Assembleia Geral. Portanto, coube-lhe a responsabilidade de, depois do colega Salim Abdullah, que está aqui, a quem ele sucedeu, elevar a nossa agremiação a outros patamares, e neste triênio, como referi, ele assumiu as funções de presidente da mesa da Assembleia. Deixa, obviamente, um vazio, como para qualquer um de nós aqui presente, mas também para a nossa sociedade moçambicana. Seguiu-se o último adeus carregado de emoção, rostos tristes e incrédulos pela partida trágica de um investidor, de um amigo e de um pai. Seus restos mortais foram enterrados ao lado da sua residência, no local onde aterrava o seu helicóptero. A terra de Mutazi recebia o filho que o viu nascer em 1960. A Estrada Nacional número 10, por sinal a única e principal via que liga Niquadala a Climane, está a ser palco de acidentes, muitos deles mortais. O motociclista fazia o sentido Niquadala a Namacurra e o ciclista o sentido contrário. Sucede que ao chegar no desvio que dá acesso ao governo distrital de Niquadala, o ciclista corta prioridade à motorizada e de seguida ocorre o acidente.
Pessoas próximas que testemunharam o sinistro dizem que a via é problemática quanto a acidentes de viação. Nós vinhamos do cemitério, há pouco tempo também a pessoa que nós vinhamos com ele e tínhamos uns colegas também, se bateram com bicicleta, assim já foram ao hospital. Então com esse acidente, eles vinham, aquele senhor de moto vinha essa direção. Também aquele contabilista também de bicicleta também ia também a mesma direção. Então ao chegar também naquele sítio ali, se bateram, aquele de bicicleta adiantou, logo bateu o amigo e quando aconteceu aquele acidente. Assim coisa que são 3 acidentes no mesmo sítio, na mesma hora também, outro já foram ao hospital. Nesse lugar mesmo assim. Mas como é que é essa zona em termos de acidente? Sempre acontece, sempre. Acidente? Sim. Okay. Na sua maioria envolve o quê? Carro, peão, carro ciclista, como é que tem sido? Peão. Carro, peão. Sim. Okay. O ciclista que saiu com alguma gravidade no acidente em relação ao motociclista foi evacuado para o hospital distrital, onde foi socorrido. Isso aqui é volante que me bateu. O senhor tinha capacete na altura? Não tinha. Não tinha capacete? Imagina se acontecesse pior consigo. O estado do paciente estável, ele não teve ferimentos graves, só teve uma ferida contusa na cara anterior da perna esquerda. Refira-se que no final do ano passado, já no dia do Natal, um outro acidente envolvendo carro e motorizada tirou a vida um motociclista. Alguns integrantes de quadrilhas de roubo de viaturas foram detidos na província de Gaza de janeiro a novembro de 2018. Segundo as autoridades policiais, as viaturas roubadas são modificadas em Inhambane e vendidas nas províncias de Tete e Manica. O roubo de viaturas é uma das grandes preocupações da população da província de Gaza. Feliciano Chong, comandante provincial da polícia, explica como funciona o esquema e o destino preferencial das viaturas roubadas. O destino destas viaturas, porque pronto, o que nos dá nós afirmarmos isto com muita precisão, é que algumas das viaturas nós recuperamos noutras províncias, fora da província de Gaza. Os ladrões, os que cometem o crime de subtração de veículos, normalmente levam as viaturas neste caso concreto, para as oficinas para procederem às alterações das características das viaturas. E tivemos, portanto, um caso típico aqui na província vizinha, portanto, em Inhambane, em Massinga, concretamente, onde havia uma oficina onde operavam, portanto, essas transformações, e depois de transformadas, eles levavam para a zona centro do país, essencialmente, e algumas províncias também, e procediam, portanto, à venda dessas viaturas. De janeiro a novembro do ano passado, foram recuperadas mais de 20 viaturas. 6 quadrilhas foram desarticuladas. Foram, portanto, desmanteladas 6 quadrilhas, né, que se dedicavam ao furto de viaturas. São 6 quadrilhas constituídas por 15 indivíduos que foram desmanteladas. Foram recuperadas 25 viaturas, né, e 6 motos. Estamos a falar do período, portanto, dos 11 meses do ano 2018. De acordo com a polícia, a maior parte dos suspeitos estão detidos nas celas da cidade de Xai-Xai e dos distritos de Chibuto e Majakaze. Rui Manuel Nanlipa é o novo secretário permanente da província de Sofala. A cerimônia de entrega de pastas teve lugar hoje na cidade da Beira. Antigo diretor nacional adjunto da Gestão Estratégica de Recursos Humanos e Agentes de Estado, Rui Manuel Nanlipa, foi empossado esta quinta-feira para o cargo de secretário permanente de Sofala, numa cerimônia dirigida pelo governador da província, Alberto Mondlane. Dirigindo-se ao empossado, o governador de Sofala exigiu empenho e dedicação no trabalho para o cumprimento das metas. Esta decisão superior de colocar aqui seja uma decisão acertada e que possa produzir bons resultados. Rui Manuel Nanlipa substitui no cargo de secretário permanente de Sofala Augusta Maíta, atual diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Este de fato, é o último ano do mandato
Então há uma necessidade de facto correr contra aquilo que foi planificado, aquilo que consta no plano quinquenal do governo e aquilo que consta no PES deste ano, de modo que possamos fechar o ano com todos os objetivos já alcançados. O novo secretário permanente de Sofala toma posse 2 meses depois da saída da sua antecessora. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes do tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 29 graus e uma mínima de 21, 28 de máxima para Xaixai e 23 de mínima, 30 graus de máxima em Inhambane e 24 de mínima. No centro do país, 34 graus de máxima para Tete e 22 de mínima, Chimoio 28 de máxima e 20 de mínima, 29 graus de máxima para Beira, 21 de mínima e 31 graus de máxima para Climane e 25 de mínima. Já no norte do país, em Lixinga, teremos uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17, 30 graus de máxima em Pemba e 25 de mínima, Nampula, 32 de máxima e 23 de mínima. Até já! Bem-vindos de volta ao jornal e agora para olhar o mundo. 37 pessoas morreram com o desabamento parcial de um prédio na Rússia. A tragédia foi causada por uma explosão de gás. Uma parte do prédio de 9 andares desabou após uma explosão de gás nos Montes Urais, uma região russa. 37 pessoas já foram dadas como mortas, incluindo 6 crianças, numa altura em que decorre o processo de resgate. Centenas de pessoas, incluindo especialistas de Moscou, participam no processo de resgate. O presidente russo Vladimir Putin já efetuou uma visita ao edifício de 35 apartamentos e ao hospital aonde foram levados os feridos. Uganda está em risco de ser afetado por ébola. Centenas de congoleses em zonas de risco têm atravessado a fronteira para Uganda por temer a violência pós-eleitoral. A falta de segurança na República Democrática do Congo tem obrigado várias pessoas em zonas de risco de ébola a refugiarem-se no Uganda. Desde as eleições de 31 de dezembro, centenas de congoleses já atravessaram a fronteira para Uganda, um facto que coloca este país em risco de contrair ébola, uma doença hemorrágica que causou morte a mais de 350 pessoas em 2018. Os refugiados congoleses receiam que as conturbadas eleições presidenciais e legislativas causem mais violência a um país que há décadas está mergulhado em conflitos civis. Era suposto que este domingo fossem divulgados resultados provisórios, mas a Comissão Nacional Eleitoral decidiu adiar o processo, alegando lentidão na contagem de votos. Com a subida de Jair Bolsonaro ao poder, a comunidade dos índios no Brasil perde o direito de decidir sobre a sua terra. Muitos ambientalistas receiam a devastação da floresta amazônica. As primeiras medidas de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil já começaram a mexer a vida dos cidadãos. O aumento salarial em 5,45% para R$ 998 foi bem-vindo para os brasileiros, embora esteja abaixo da expectativa definida pelo antigo presidente Michel Temer. Por sua vez, a comunidade indígena mostra-se descontente pelo fato de ter perdido o direito de decidir sobre a terra, um poder que passa para a administração do Ministério da Agricultura. Quer isto dizer que os agricultores têm carta branca para delimitar as suas próprias terras em reservas até agora protegidas. São muitos ambientalistas que receiam a exploração desenfreada do Amazonas. Quanto à liberalização do porte de arma, Bolsonaro ainda não definiu o decreto que vai permitir cidadãos brasileiros de idade superior a 21 anos adquirir armas de fogo num país já com alto índice de violência. No desporto, o egípcio Mohamed Salah, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang e o senegalês Sadio Mané são os finalistas para o prémio de melhor jogador africano de 2018. O vencedor será divulgado no dia 8 deste mês. Sem novidades, os finalistas para o melhor jogador africano de 2018 voltaram a ser os mesmos de 2017. Os três evoluem na Liga Inglesa de Futebol, nomeadamente Mohamed Salah e Sadio Mané no Liverpool e Aubameyang no Arsenal de Londres. O vencedor será divulgado na próxima terça-feira na Gala da Confederação Africana de Futebol, que terá lugar em Dakar, no Senegal. A Salah é o detentor do troféu depois de ter ganho em 2017.
mesmo ano em que recebeu o prémio de melhor futebolista árabe. Na presente época da Liga Inglesa, Aubameyang leva 14 golos marcados pelo Arsenal, enquanto que Salah já finalizou por 3 ocasiões e Mané festejou seus golos por 8 vezes. Um destes 3 dos mais mediáticos jogadores que atuam na Europa será distinguido com o prémio de melhor jogador africano do ano 2018. Para o prémio Jovem Africano do Ano concorrem o marroquino Achraf Hakimi, a Frankie Kissé da Costa do Marfim e o nigeriano Wilfred Ndidi. Para treinador do ano estão indicados Aliou Cissé do Senegal, Hervé Renard de Marrocos e Mouane Chabane, que orienta o Esperance de Tours da Tunísia. É o fim do jornal, gratos pela atenção dispensada. Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias a partir das 9. Aguardo por si, boa noite.